Você aperta em novo jogo, começa a jogar, e em menos de 5 minutos se depara com uma criatura gigante e ameaçadora. Ela claramente não quer te abraçar, então heroicamente você saca sua lâmina e... é uma espada quebrada? O que para muitos parece uma punição injusta, na real acaba sendo uma jogada genial por parte desse jogo, pois aqui ele divide os jogadores. A partir daqui, você escolhe se você quer seguir a jornada proposta e ter os seus momentos de ódio e satisfação, ou você quita em 69 segundos e aproveita que foram apenas 5 minutos de jogo para pedir reembolso. Tutoriais em jogos não servem somente para ensinar, na verdade eles também devem ajudar o jogador a decidir se o jogo é realmente para ele, um espaço para experimentar e testar. Hoje em dia, essa ideia se perdeu. Tutoriais em jogos recentes visam te ensinar como usar um controle, ignorando qualquer noção de imersão. Pensa comigo, não é horrível você tentar algo novo, mas a pessoa vem e te interrompe? Ei, calma, eu tô explicando ainda. Você tem que fazer assim. Mesmo que você provavelmente já fosse fazer isso. Para algo mais didático, o melhor seria, ao invés de você dizer, olha, R1 bate, você coloca um inimigo e deixa o jogador experimentar e tentar bater ou fazer outras coisas também. Eu te conheço nessa porra, eu sei quem tu é nessa porra, vai tomar no... Situações geram aprendizado, e Dark Souls dá uma aula nisso em questão de game design. Ei, se você não me conhece, oi, meu nome é Luan, esse é o Café da Madrugada, e a análise de hoje não é sobre um jogo por completo, e sim sobre uma área, mais especificamente o genial tutorial de Dark Souls 1. In the Age of Ancients. O jogo se inicia com uma introdução, contextualizando o jogador sobre o mundo em geral. Mas, para esse vídeo, só é necessário entender que esse mundo sobrevive à base de uma chama. Ela representa vida, calor e luz. Enquanto ela prevalecer, o mundo vai estar na Era do Fogo, onde a paz reina. Porém, eventualmente ela vai começar a enfraquecer, trazendo a escuridão a essas terras intermédias. Durante esse período, surge a Marca da Maldição em alguns escolhidos. Os marcados se tornam incapazes de morrer, e se perderem suas ambições, se tornam vazios agressivos. Por causa dessa possibilidade dos mortos-vivos se tornarem perigosos, eles geralmente são reunidos e mandados para o norte, mais precisamente ao Asilo dos Mortos-Vivos, onde se passa o nosso tutorial. A partir daqui, o jogo planta uma sementinha de curiosidade na nossa mente. Qual é o nosso objetivo? É indiscutível que portamos a Marca da Maldição, mas e agora? E o mais importante, quem é esse cavaleiro misterioso? O cadáver que ele jogou tem a chave para nos libertar, mas por que ele tá nos ajudando? Qual é? Ele tá na capa do jogo, é óbvio que tem alguma coisa aí. Essa curiosidade serve como um incentivo pra gente continuar. Ao nos libertarmos, temos acesso a um corredor, onde podemos experimentar um pouco dos controles, seja andando, correndo ou até batendo nos undeads que estão parados sem fazer nada nos corredores. Falando isso em voz alta, na verdade é bem maldoso da minha parte estar fazendo isso, né? Bom, enfim, o mais importante desse corredor é inegavelmente isso daqui. Uma criatura enorme, vagando como uma espécie de carcereiro desse lugar. É um pouco assustador, eu diria, e com certeza a gente vai enfrentar isso futuramente, mas por hora, guardem esse lugar na mente, vai ser importante. Avançando por esse esgoto pútrido, temos finalmente a nossa primeira visão confortável desse lugar. Uma área aberta, iluminada pelo sol, com alguns detalhes de grama verde pelo chão, e o essencial, uma fogueira. O nosso porto seguro, longe de perigos. É aqui que nos recuperamos e temos alguns breves momentos de paz. Nessa sala também temos duas portas, uma grande e chamativa que provavelmente é o caminho principal e outra mais à direita quase escondida. Vocês acharam que eu ia deixar isso passar, é, FromSoft? Duas coisas a mencionar. Primeiro, essa não é a primeira vez que veremos portas assim durante toda a franquia. E segundo, From Software, você é bem maldosa com a gente, né? Enfim, vamos para a porta principal então. Abrindo ela, notamos uma outra sala, mas dessa vez bem maior e mais espaçosa. E se você lembra da introdução...
As Island Demon, ou Espanta Novato, eu não vou repetir o que eu já falei na introdução, porque eu tô muito mais intrigado com como esse bicho veio parar aqui. Quer dizer, eu jurava ter visto ele lá embaixo e eu não ouvi nada antes, sem contar que antes de entrar na arena você consegue ver ele no teto. O que eu perdi? Pelo menos a primeira vez que eu joguei o jogo, eu realmente fiquei com essa dúvida em mente, mas por enquanto, novamente, guardem bem aquele cara lá embaixo. Bom, enquanto eu surtava aqui, ele acabou me matando. E, bom, isso porque eu tava usando uma espada quebrada, esse com certeza não é o jeito certo de matar ele. Eu acho que eu tô deixando alguma coisa passar. Sempre que você entra na arena é possível ver à esquerda uma porta se abrindo sutilmente, justamente quando o boss cai. Isso não pode ser coincidência. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fugi pra lá e consegui sair pela porta. E olha, eu sei o que você deve estar pensando. Fugir é bem covarde da minha parte, não parece ser a coisa legal de se fazer, mas às vezes é necessário. Uma coisa que eu vejo muito acontecer com novos jogadores é eles insistindo em lutar contra inimigos fortes, mesmo que claramente eles não estejam em um nível bom pra isso. Jogos como Dark Souls têm diversos caminhos e possibilidades. Às vezes ir por um outro lado só pra ficar mais forte pode ser a ideia ideal. A prova de que ainda não estamos prontos é que logo em seguida desse momento começamos a coletar os itens da nossa classe inicial. Ah, também tem esse arqueiro aqui, eu acho que ele deveria representar que, olha, nossos inimigos são inteligentes. Mas sei lá, ele é bem cocô de enfrentar. Após esse caminho, chegamos em uma bifurcação. Eu pessoalmente escolhi pela esquerda, e aqui Dark Souls nos faz de palhaço, por causa desse item. Esse maldito item a 3 degraus de distância que não podemos pegar porque nosso personagem é um imbecil que não pula 20 centímetros. E sabe o pior? Isso vai virar padrão na série Souls a partir daqui. Depois da dor de deixar aquele item pra trás, eu continuo pela direita e eu consigo notar aquele cavaleiro de antes. Ele parece preso em uma pose e lugar muito semelhante ao que estávamos antes, porém eu não tenho acesso a esse lugar ainda. Então, seguindo em frente, eu encontro 2 escadas. Descendo por uma delas, eu encontro uma porta familiar, um atalho. Aquela porta trancada de antes agora é acessível, e com todos os nossos equipamentos, enfim, podemos nos vingar daquele demônio infeliz. Mas, peraí, tinha uma escada pra cima também. Eu posso estar perdendo alguma coisa importante. Claro, Dark Souls sempre te dá esses momentos. Curiosidade é o que move a exploração do jogo. Aquele item de antes é uma dica pra querer prosseguir. Certo, eu vou voltar e explorar. Com certeza vai valer a pena. Cara, vocês não têm noção o quanto eu odeio amar esse jogo. Mas ao menos algo aconteceu. A armadilha abriu uma passagem na parede. Tem poucos pontos onde isso acontece em Dark Souls, mas é interessante ver que o jogo já te dá a dica. Armadilhas são ruins, mas também podem ser muito úteis. Enfim, o Cavaleiro. Este, pra quem não conhece, é Oscar, um cavaleiro das terras de Astora, que busca realizar uma antiga profecia que ele nos passa adiante agora. Na minha terra, diziam que mortos-vivos como nós poderiam nos tirar dessa época de trevas. Toque 2 sinos e desafie face a face nossos velhos lordes. Mas já não me resta tempo. Talvez você possa seguir por mim. Pegue isso e boa sorte. Ele nos entrega o Estus Flask, o item mais importante de Dark Souls e que é símbolo da franquia. E um detalhe que eu vejo muita pouca gente falar é que ao se afastar da sala você ouve o som de morte do jogo. Ele faz isso pra evitar te atacar quando se tornar vazio. É triste que aquele que te ajudou morre sem ter seus objetivos concluídos. Talvez seja forte afirmar isso agora, mas aqui Dark Souls já te dá um aviso. Nessas terras, não existem finais felizes. Pra honrar nosso querido Oscar, eu vou prosseguir pela escada e finalmente eu posso me vingar daquele atirador de bolas pra nunca mais ser atingido por outra. Aqui em cima, caso você esteja de mago ou arqueiro, você encontra seu catalisador ou arco. Isso é uma dica do que tá por vir, então já deixa guardado aí. Depois de eliminar um grupo de hollows comuns, você consegue ver uma entrada. Lá, um hollow um pouco mais forte, guardando uma porta. E considerando a estrutura desse lugar... Ah, essa é a porta que leva aquele item. Eu finalizo ele muito animado e pego o item que ele dropou, um escudo. Pra assim poder abrir a porta... Pera... Ele dropou um escudo? Tá, deve ser uma chave um pouco diferente, então...
Nem toda chave tá na área em questão, mas, pô, tinha que me ensinar isso de uma maneira tão cruel? Sério, vai me deixar passando vontade? Bom, deixando as frustrações de lado, eu sigo pela parede de névoa mesmo, onde a gente tem uma recompensa pela nossa exploração, um ponto elevado pra atacar o demônio do asilo. Um ótimo ponto pra magos e arqueiros usarem seus catalisadores e arcos, ou até pra brutamontes como eu, porque eu consigo atingir a cabeça dele daqui, dando um dano massivo. E ao derrotar o demônio do asilo, podemos seguir em frente, onde ironicamente um corvo gigante vem nos buscar. To leave the undead asylum in pilgrimage. A ave que geralmente procura por carcaças levando um morto-vivo, um ótimo simbolismo. A partir daqui a área do tutorial se encerra. Ou não. Você deve estar pensando agora, Luan, o tutorial já acabou, por que o vídeo não acabou junto? Bom, você tá certo, o tutorial realmente acabou, mas Dark Souls é um jogo não linear e você pode seguir por outros caminhos além do principal, e parte disso envolve você voltar em áreas para descobrir segredos. E a prova disso tá aqui em Firelink, porque explorando esse lugar podemos encontrar uma chave que é relacionada ao asilo dos mortos-vivos, e se isso tá aqui, quer dizer que podemos voltar lá. Mesmo sendo um lugar isolado, podemos retornar da mesma forma que chegamos aqui, com carona de corvo. No nosso retorno, a gente já pode notar algumas diferenças, como a manifestação de Hollows ali na frente. Mas antes de seguirmos, tem algo que eu não citei antes. Nesse caminho até o Corvo, podemos encontrar um pequeno ninho. É provável que na sua primeira gameplay ele tenha te ignorado. Isso porque esse NPC só se interessa por certos itens. Give me warm, give me soft. E se você não tiver eles no inventário em questão, ele nem vai chamar por você. É uma ideia interessante que reflete bem os mistérios que costumamos encontrar nessa terra. Acredite em mim, tem muitos NPCs secretos nesse jogo que se escondem por pequenas ações suas. Bom, seguindo pelos Hollows do Manifesto, que também por acaso são os Hollows mais roubados do jogo, entramos novamente no Asilo dos Mortos-Vivos, pela mesma sala onde enfrentamos o demônio do asilo pela primeira vez. É interessante que, sem um carcereiro, parece que todos os Hollows se tornaram mais livres por aqui. Mas eu me pergunto, por que eles não fugiram? Oi, meu chapa. Bom, agora é hora de encerrar todo esse mistério que eu tava fazendo. Aquele demônio preso que eu disse que era o primeiro boss, na verdade era esse outro demônio aqui. E o motivo que eu fiz isso? Bom, a primeira vez que eu joguei o jogo eu pensei que eles eram o mesmo, e lembro de ficar confuso sobre como ele saiu do porão e foi parar no teto. E na verdade esse tempo todo era só o jogo brincando com você. Dark Souls é bem conhecido por ter alguns bosses repetidos, e normalmente isso é feito de uma maneira bem porca. Mas nesse caso eu defendo e gosto da ideia, porque ou você vai ficar confuso que nem eu, ou você pode ficar curioso sobre. Pra quem fica curioso, isso pode servir como uma dica sobre backtracking que faremos futuramente no jogo. Afinal, você vai ficar pensando, tá, eu derrotei esse daqui, mas quando eu vou derrotar o outro demônio? E como que eu vou acessar aquela sala? Não deve ser agora, mas esse momento vai chegar e vai meio que ficar cozinhando essa curiosidade na sua cabeça. A critério de curiosidade, uma outra dica que o jogo dá sobre que são demônios diferentes é que depois que você derrota o demônio do asilo padrão, se você prestar atenção, mesmo que ele não esteja ali, você ainda vai conseguir ouvir passos na arena. Justamente porque tem um outro demônio embaixo do chão. Bom, ao derrotá-lo você recebe uma placa de titanita, um item usado para melhorar nossas armas pro nível máximo. É interessante que esse item que é relacionado ao final do jogo é encontrado no início. Eu adoro esse tipo de paralelo em jogos. Mas a felicidade não dura muito, porque infelizmente esse bicho nem é a pior coisa daqui.
porque ao prosseguir você vai dar de cara com um cavaleiro negro, um dos inimigos que eu considero mais fortes do jogo. Um deles defende a sua cela, onde começamos o jogo, e lá você consegue encontrar uma boneca. Boneca essa que só pode ser achada agora, e provavelmente é o motivo desse bando de cavaleiros negros ter aparecido no tutorial. Tá, mas por que você só pode encontrar essa boneca agora? Bom, no começo ela poderia ser simplesmente irrelevante para o seu personagem, afinal é só uma boneca de palha padrão. O que é interessante é que essa boneca perdida em uma cela é usada para abrir uma área secreta que também serve de prisão para alguém. Mas isso não vem ao caso agora, é só um detalhe legal. Mas eu tenho muito o que falar sobre essa área, quem sabe no futuro. Como se não fosse o suficiente esses cavaleiros arrancando meu couro, esse jogo ainda gentilmente destrói a minha alma junto, porque novamente a gente volta àquela bifurcação e começa a ouvir alguns passos metálicos. E ele se revela, Oscar, o Cavaleiro de Astória, agora como um vazio, um destino horrível para aquele que nos ajudou. O combate é difícil, não porque ele é forte, mas pelo contexto. É triste ter que eliminá-lo, mas infelizmente é necessário. Nessa terra não existem finais felizes. Esse clima me faz devagar um pouco. Por quê? Por que eu escolhi fazer um vídeo sobre o tutorial desse jogo? Esse é um ponto que poucos realmente se importam e normalmente ignoram ou simplesmente querem passar daqui o mais rápido possível. Mas carinho é algo que se esconde nos mínimos detalhes, e é claro que pra mim esse tutorial todo foi feito com carinho. Cada pedaço desse lugar foi pensado para refletir todo o resto do jogo, te ensinar e ainda trazer algum tipo de sentimentalismo. Pode parecer que eu só tô puxando o saco dos level designers, mas a verdade é que se não fosse por eles, os mapas desse jogo não seriam absurdamente elogiados. Todo mundo lembra de Dark Souls 1 pelos mapas conectados, mas pouco se fala sobre o quanto complexo eles são por dentro. Se não fosse por esses caras que pensaram em tudo isso com todo carinho, a gente não teria esse jogo incrível e bem feito. A gente não teria esse level design sensacional que nos marca tanto. Ok, definitivamente eu odeio amar esse jogo. Tudo bem, agora vamos acabar com o mistério e finalizar isso de vez. Enfim, vamos descobrir o que tem atrás daquela porta e pegar aquele maldito item. Eu tô namorando ele faz um tempo nesse vídeo, então vamos lá. Essa jornada precisa ter valido a pena. Pera, anel enferrujado? Tá, ele deve ter um efeito útil, né? Ah, cara, ninguém vem aqui antes de Blighttown. Oba, esse vídeo foi bem diferente do convencional, uma análise não sobre um jogo em si, mas sim sobre um local dele. Mas se acalmem, é bem possível que futuramente eu faça uma análise mais completa de Dark Souls 1, afinal eu platinei esse jogo e tenho muito a dizer sobre ele. Mas se vocês acharam interessante essa ideia, eu posso trazer outros mapas também. Tenho várias coisas de level design pra falar e principalmente de lore também. Só lembrando que tudo isso são minhas interpretações pessoais sobre o tutorial do jogo. Pode ser que alguma coisa ou outra não seja exatamente daquela forma, mas tudo bem. Essa que é a magia desse jogo, você interpretar e trazer as suas ideias ao público. Bom, eu só queria separar um último momento para agradecer. Eu nem tô acreditando o quanto o último vídeo foi bem recebido, sem contar todas as pessoas que se inscreveram aqui no canal. Isso é surreal. Obrigado de verdade a todos que estão dando uma chance aqui pro carinha que gosta de jogar jogos e fazer os outros sorrirem. Eu sou muito grato por isso. Enfim, se você gostou, considere se inscrever, deixar o like e principalmente compartilhar o vídeo, isso me ajuda demais. E de verdade, se você viu até aqui, valeu por assistir.